Vamos para a 20ª curiosidade. Vamos falar da tiara quebrada da rainha por ocasião do seu casamento. Isso aconteceu no dia 20 de novembro de 1947, como eu já disse, 2 anos do término da Segunda Guerra Mundial. O cabeleireiro da rainha foi colocar lá a tiara e acabou quebrando, né? Aí, ainda bem que faltava 2 horas ainda, né? Aí vem uma escolta policial, aí pega essa tiara, leva lá na joalheria real e lá eles soldam e traz e dá tempo da rainha colocar na cabeça. Se fosse nós réis mortais, querida, você estaria numa roubada, entendeu? Vamos falar da 11ª curiosidade. Eu gostaria, na verdade, de aconselhar. Se você gostaria de saber um pouco mais, ter um pouco mais de informações da rainha Elizabeth, né? Até realmente o que ela representa na história, né? Como personagem, né? Então eu aconselho você a assistir a série The Crown, né? A Coroa. É uma série que realmente retrata, assim, não digo fielmente, mas está bem próxima, quase que um documentário. E ali você vai perceber ali também a inveja, né, da rainha consorte, né, da sua mãe, e também da sua irmã, a princesa Margaret, né, e também ficará por dentro da vida, assim, rebelde, né, da princesa, sua irmã mais nova, que teve muitos escândalos, né, ela se apaixonou por um oficial das forças britânicas, mas não podia casar porque ele era divorciado, e a igreja anglicana não aceita, né, o casamento com um divorciado, desde que o cônjuge ainda esteja vivo. E se você também tiver um pouco mais, né, de curiosidades, a Rainha também é um documentário também que é muito interessante assistir. É um complemento da série The Crown, né, que vai aí retratar os 100 anos, né, da dinastia Windsor no trono. Só para ter uma base, a rainha Margaret, a irmã mais nova, ela faleceu em 9 de fevereiro de 2002, aliás, com 71 anos. E foi um ano, assim, muito triste, né, para a família real, porque a rainha também veio a falecer no mesmo ano. Eu gostaria aqui algumas pessoas têm, assim, uma certa dúvida, né, sobre a hierarquia entre os títulos da nobreza. No topo está o rei e a rainha, logo abaixo vem o príncipe e a princesa, depois logo abaixo vem o duque e a duquesa, depois logo abaixo vem o marquês e a marquesa, aí logo abaixo vem o conde e a condessa, depois abaixo vem o visconde e a viscondessa. Depois abaixo vem o barão e a baronesa. Depois abaixo vem o lord, né? Tratamento de lord. Vem o tratamento de sir, né? E é interessante, né? Agora eu posso informar vocês que quando a princesa Margaret ela casa com o fotógrafo o Anthony Armstrong Jones, né? Ela se torna a condessa de Snowdon. É isso, Snowdon. Vamos à 12ª curiosidade. Vamos falar do chocolate. O chocolate brasileiro. Vamos falar do chocolate da marca Akin, né, da chefe Samantha Akin, né? Esse chocolate, o design dele, o design da caixinha dele, foi idealizado nada mais, nada menos, né, do que do nosso grande, né, nosso imortal arquiteto, aquele arquiteto de Brasília, né, que simplesmente visualizou Brasília, né, e colocou isso no papel. Oscar Niemeyer, né? E é interessante também que a rainha gostou tanto desse chocolate que depois de voltar aí, né, para Inglaterra, ela envia uma carta para Samantha e na carta ela declara que ela nunca tinha comido um doce. Ela fala de um doce, ela não fala em chocolate, ela fala em um doce mais gostoso na vida dela. Vamos para a 23ª curiosidade. A rainha Elizabeth II não usava um sapato se não estivesse amaciado. Pode, gente. Isso me faz lembrar, quando eu era muito jovem, a gente vivia uma vida difícil, e eu recebia alguns sapatos, e eles vinham bem amaciados. Às vezes tão amaciados que
Às vezes até tinha um furo ali, entendeu? Eu também era igual a rainha, né? Vamos para a 25ª curiosidade. Como a rainha chegou ao trono? Bem, a rainha, eu posso dizer para você que ela caiu de paraquedas. Isso mesmo. Como aconteceu isso? O seu avô, né, o rei George V, ele faleceu. Então, pela linha de sucessão, quem ocuparia o trono seria o príncipe Eduardo VIII. Sim, o tio da rainha. Só que o seu tio se apaixonou por uma socialite norte-americana divorciada e em vias de chegar ao seu segundo divórcio. Por amor, né, um bem maior, ele abdica do trono. Bom, aí muda tudo, né? Aí quem sobe ao trono, sobe o pai da rainha, o rei George VI. Bem, aí ela passou a ser o quê? A primeira na linha de sucessão, né, a ocupar o trono. Mas em 1952, como eu disse, a rainha estava no Quênia e o seu pai, o rei George VI, vem a falecer. A rainha já volta lá do Quênia como rainha. E em 1953 ela sobe ao trono, é coroada e sobe ao trono. Então o príncipe Charles, né, que agora ele vai ocupar o trono e vai se chamar Rei Charles III. O seu sucessor é o príncipe William. E o filho do príncipe William, o príncipe George, será o seu sucessor. Muitos pensam que a rainha ela é só rainha do Reino Unido, mas também não é verdade. Ela é rainha de mais de 50 países nesse planeta. Vamos para a 26ª curiosidade. Vamos falar da invasão ao quarto da rainha. Isso mesmo. Isso aconteceu em 1982. Né? O inglês Michael Fagan, de 33 anos, desempregado lá, meio doidão da cabeça lá, ele invade, né, o Palácio de Buckingham. Aí sobe lá uns dutos de esgoto e se dá, né, no quarto da rainha. E é interessante, né, que ele já havia, né, uma vez antes, né, um tempo atrás, já havia invadido, só que ele não chegou, né, aos aposentos da rainha. Mas aí a rainha acorda e se depara com aquele homem sentado na poltrona, observando-a, né? Dizem que ele não tinha intenção de matá-la ou sequer agredi-la, não. Na verdade, dizem que ele queria era fazer um protesto contra o sistema, né? Sistema econômico da Inglaterra, né? Que dificultava muito exercer a profissão real dele. Essa cena aí, né? Isso durou aí por volta de 10 minutos, mas dizem que ele pediu um cigarro para ela e ela, talvez muito inteligente, né? Porque ela não fumava, ela simplesmente acionou ali um botão, né? Que os guardas vieram e prenderam o Michael Fagan. Vamos aí para a 27ª curiosidade. Agora vamos falar sobre uns pontos escuros aí da família real. A Elizabeth II, né? A rainha Elizabeth, ela teve um filho, né? O príncipe Andrews, que foi acusado de agressão sexual nos Estados Unidos. A cidadã Virginia Giuffre, ela acusou dele ter atacado aí ela há umas 2 décadas atrás, e o príncipe, né, não negou, claro, mas fez um acordo e acabou abafando, né, esse caso aí. Mas por conta disso ele teve que renunciar aos títulos militares, né, teve que abrir mão dos cargos ali honorários e também de qualquer função pública. E também lhe custou muito caro, né? Deixou de ser tratado como Sua Alteza Real. Bem, é isso.
Vamos para a 28ª curiosidade. Vamos explorar agora mais pontos obscuros da família real, né? Vamos falar do caso da Meghan, né? Aquela atriz que se casou com o príncipe Harry. Mas vamos e convenhamos, né? O que aconteceu com a Meghan, na verdade, essa atriz, né, que trabalhou na série da Netflix, The Suite, né, que é uma série muito boa, eu recomendo. Quem gosta assim, de tribunais, séries sobre advogados, tem aí um bom prato aí. Acho que está na 9ª temporada, uma coisa assim, né? Mas não há também como camuflar o tratamento que recebeu, né, a princesa Diana, e nem também da Sarah Ferguson, né, a ex-esposa do príncipe Andrew, e sem contar, né, do tratamento que a família deu ao Wallis Simpson, né, aquela divorciada, que o príncipe, o rei, né, na verdade, Eduardo VIII, né, abdicou do trono para ficar com ela. Nesse ponto aí, é lamentável, né, o que a família real faz com as pessoas que não estão na linha de sucessão ou não são descendentes propriamente da família real. A Meghan afirma, né, ela teve numa entrevista que ela deu à Oprah, né, no canal da Oprah Winfrey, né, ela disse que ela recebeu um tratamento racista mesmo, tanto os integrantes lá da coroa, até aqueles súditos também, que é muito apegada à monarquia e tudo mais, né? E inclusive ela diz que durante a gravidez do seu filho Art, havia uma preocupação da família real, inclusive, a respeito da cor, se ele vinha mais branquinho ou não, ou mais moreninho e tal. E ela também foi informada que o filho dela, né, não teria os benefícios dos membros da realeza e seria negado o título de nobreza de príncipe ao filho dela. Ela declarou que muitas vezes, ela tão pressionada, ela teve vontade até do suicídio, uma coisa bem alarmante aí. E ela diz que não tinha nenhuma quase liberdade. E ela diz também que foi abandonada pela firma, né? Ela fala firma, quando ela chama da família real, ela trata por firma, como se fosse uma empresa. E a Meghan também, nesse ponto que ela estava totalmente debilitada, ela foi, né, aconselhada pelo RH, isso mesmo, o RH, a família real tem um RH lá, que aconselhou ela não procurar um psicólogo, uma coisa assim, porque não ficaria bem para a família real, né? Agora, o estopim de tudo isso aí foi, né, o casal ficou insatisfeito por tratamento, eles foram excluídos, né, ficaram de fora da mensagem de Natal em 2019 pela rainha Elizabeth II, entendeu? Dá para imaginar aí como que era a rainha Elizabeth e como ela tratava as pessoas que não estivessem ali na linha de sucessão, não fossem descendentes dela, ou não tivessem, na verdade, o chamado sangue azul. Né? Dá para a gente compreender como era a rainha Elizabeth nos bastidores. Fora aquele sorrisinho de ficar abanando ali e tudo mais, tal, né? Nos bastidores que a gente realmente conhece a pessoa. Vamos falar da 29ª curiosidade, eu achei muito engraçado, dos turistas que se acamparam nos jardins do Palácio de Buckingham, né? Ali os alemães ali, devia estar bêbado pra caramba, né? Aí quando a polícia, quando foi inclusive prender eles falaram que achavam que estavam no Hyde Park, né? Que é um dos famosos ali principais parques de Londres ali. Ai, pai. Vamos aos recordes da rainha, né? 30ª curiosidade. A rainha realmente, então, ela entrou como teve o reinado mais duradouro, né? Ficou 70 anos no trono. Também ela teve a relação mais duradoura, ela ficou com o príncipe 74 anos, né? E como eu já falei também, ela entrou pro livro dos recordes, né, o Guinness Book, como a chefe de estado que mais viajou, né, visitando 115 países e tendo 270 visitações oficiais.
Vamos para a 31ª. Como você se porta diante da rainha? Como você teria que se portar? Bom, primeiro, né, ao cumprimentar a rainha, você nunca estende a mão. É a rainha que estende a mão a você. E você deve tratá-la de Your Majesty, né? Sua Majestade, e pode chamar de mãe. Também nunca pode puxar um assunto também. Quem puxa o assunto é a rainha que puxa o assunto. Se a rainha permanecer em silêncio, você também deve permanecer em silêncio. Outra coisa, você só pode ficar comendo, né, comer enquanto a rainha estiver comendo. Se a rainha parar de comer, você também tem que parar de comer, com fome ou não. Outra coisa para as mulheres, você não poderia usar maquiagens fortes, não. Entendeu? Sem essa. Agora, as mulheres também não poderiam, ao sentar, cruzar as pernas. Isso mesmo, nada de cruzar as pernas. E também jamais virar de costa para a rainha. Isso acho que é um crime lá. Você é jogado pela vala ali. Vamos para a 32ª. Vamos falar das bolsas da rainha. Dizem que a rainha tinha 200 bolsas, mas ela só gostava de um tipo de bolsa. Isso da grife Laune Londo, né? E os modelos ela gostava daquelas alças maiores para não prejudicar ela quando fosse cumprimentar as pessoas, né? Isso é perfeitamente normal também. Meu cabelo faz 30 anos que é o mesmo corte. E a gente também tem essa mania. Às vezes a gente compra uma camisa, né? E adora usar aquela camisa. As pessoas ficam pensando que a gente só tem aquela camisa. Mas não, a gente tem muito mais. Mas é coisa do ser humano mesmo. Vamos para a 33ª curiosidade. Vamos falar das roupas coloridas da rainha, né? A rainha adorava aquelas roupas coloridas. Às vezes é um vermelhão, um verdão ali, tipo Palmeiras. Às vezes é ali um azul, né? Aqueles azul que até ofuscava os olhos da gente e tudo mais e tal, né? Mas diz ela, né, que ela usava essas roupas porque ela queria ser notada, nem ninguém podia dizer que ela não estava ali, né? Agora, se a gente pensar que a rainha sofreu um atentado, né, em 1981, né, por um neerlandês, Christopher Lewis, que ele teria, né, com um fuzil atirado na limusine da rainha, né? Agora, veja bem, deve-se colocar em xeque aí, por exemplo, a segurança da coroa, porque, veja bem, usar essas roupas muito vistosas, né? Imagina um sniper, um atirador de elite, para ele seria um prato feito, né? Ele falando com o comandante, e aí, com quem eu tenho que eliminar? Ele falou assim, você tá vendo um pontinho aí, um pontinho vermelho, um pontinho verde aí na multidão? Tô vendo, tá bem claro aqui, né? Fala assim, não, elimina esse pontinho aí, esse pontinho verde ou esse pontinho azul aí, pode eliminar. Vamos para a 34ª curiosidade. Como a rainha acordava? Você pensa que a rainha acordava aí com um despertador? Hoje não, despertador não, né? Porque hoje a gente tem os celulares, coloca uma musiquinha aí tranquila, né? Que vai gradativamente aumentando, né? Comigo, às vezes, ela aumenta tanto e nem adianta. Tem um sono pesado. Mas não, a rainha não é assim, não. A rainha acordava, né? Com o barulho de um gaiteiro, né, tocando, né, lá nos jardins, perto ali da janela dela, e ele tocava ali 15 minutos, né, e religiosamente, né, porque o britânico, né, ele é muito pontual, né, e 9 horas em ponto ele estava ali, é o chamado flautista da soberana. Então ele ficava ali 15 minutos e ela ali, né, soninho e tal, e acordava ao som daquela gaita de fole linda e gostosa. Eu adoro a gaita de fole. Vamos para a 35ª curiosidade. Qual o meio de transporte que a rainha mais gostava? A rainha gostava muito do iate, né? Do iate real, né? O Royal Yacht Britannia, né? Ele fez desde 1953, ele fez 968 viagens com a família real. Ela gostava tanto que, inclusive, tinha várias fotos, vários objetos pessoais ali que ela gostava de manter ali para se sentir como se estivesse em casa, né? E hoje ele não mais trafega esse iate. Ele se viu quase como um museu, está ancorado ali no porto, né? E as pessoas podem ali visitar.
Outro transporte que a rainha também gostava muito é de andar de trem. Vamos para a 36ª curiosidade. Entrevistas. Durante os 70 anos que a rainha esteve no trono, praticamente ela não dava entrevista nenhuma, entendeu? E tanto que ela foi apelidada pelo historiador David Starker de Elizabeth, a Silenciosa. A rainha realmente era um mistério, realmente o que ela pensava sobre determinados assuntos e tudo mais, né? Tanto que a BBC ela levou 22 anos, isso mesmo, 22 anos para convencer a rainha a dar uma entrevista para falar sobre a coroação. Veja bem, 22 anos, é mole. Vamos para a 37ª curiosidade. A rainha ganhava alguns presentes, ganhava também, dentre os presentes, animais. Aqui no Brasil ela ganhou 2 onças, que ela deu o nome de Aisita e a outra de Marquesa de Guará. Ela também ganhou um par de preguiça, ganhou um elefante, ganhou 2 tartarugas, 2 castores negros, né? E lógico, né? Ela pegava esses animais e os colocava no zoológico de Londres, né? Vamos para a 38ª curiosidade. Vamos falar sobre o poeta laureado. O que significa isso? Seria um profissional, né, contratado para recitar poesia lá em datas comemorativas, em festas e tudo mais. Em 2009, quebrando um pouco aí o protocolo, a rainha Elizabeth II elegeu, na verdade, né, uma poetisa laureada, né? O nome dela é Carol Ann Duff, né? Isso aconteceu em 2009. Vamos para a 39ª curiosidade. A rainha não pagava impostos. Isso mesmo, não pagava impostos, não era obrigada. Aí fala assim, nossa, não pagava impostos. Bom, aqui a gente tem as igrejas evangélicas que também não pagam impostos, né? Ela arrecada o dinheiro limpinho dos fiéis, pessoas boas, né, de fé e tudo mais. E realmente, para onde vai esse dinheiro? Vai para a riqueza do bispo, né? Inclusive temos um aí que chegou a 2 bilhões, outros têm fazendas aí enormes, tá entendendo? E muitos aí têm por ordem de 400 milhões de reais, outros 300 milhões de reais, entendeu? E o paradoxo de tudo isso aí é que, na verdade, eles pregam o quê? A humildade de Cristo, aquele filho de um carpinteiro que não ligava para bens materiais. No entanto, eles vivem em seus palácios e não pagam impostos. Pode. Vamos para a 40ª curiosidade. Vamos falar da imunidade soberana. O que seria isso? A rainha não podia nem ser processada, muito menos presa. Ela era imune a 160 leis britânicas, entre elas, tipo legislações antidiscriminação racial ou sexual, ou mesmo direitos ambientais e mesmo direitos trabalhistas. Entendeu? É lógico, né? Nem pode-se pensar que de repente a rainha estaria sonegando direitos trabalhistas ali. Nem podia, nem era ela que pagava mesmo, né? E essa imunidade, ela vem desde a Idade Média lá, né? Tem um conceito realmente medieval. Por quê? Porque o rei e a rainha, eles são a fonte, né, da justiça. Tipo assim, eles não podem errar. E os tribunais, inclusive, os tribunais pertencem a eles. Entendeu? E se porventura a rainha comete um crime, entendeu? Os promotores, a quem eles vão processar? Os ministros da majestade que respondem por ela, eles que vão preso. Para a 41ª curiosidade, que era custódia. A rainha Elizabeth, ela detinha a custódia de todos os seus descendentes menores de idade. Isso mesmo. Todos os filhos ali, né, primos, sobrinhos e tal, ela detinha todas as custódias. Era ela, né, quem determinava onde eles iam estudar e também ela que permitia, se eles saíssem do governo, né, do território britânico ou não, entendeu? A rainha teve 4 filhos, ela teve 8 netos e teve 9 bisnetos, tudo sob a sua custódia. Vamos para a 42ª curiosidade. A rainha nunca foi à escola.
Isso mesmo. Toda a educação era recebida em casa, por arcebispo, pelas babás, entendeu? E é interessante, né, eu informar que na série The Crown, né, a coroa na Netflix, após a coroação, a rainha ela busca, né, contratar um professor. É uma lógica em tudo isso, porque na verdade a rainha ela não estava na linha de sucessão. Então veja bem, o que acontecia? Ela foi criada, ela foi educada para ser uma esposa, para ser uma dama. Ela não foi criada para subir ao trono, para ser uma rainha. Imagine você, ela ali tendo que decidir, tendo que dar a opinião em reuniões e tudo mais, sobre determinados assuntos, coisas que ela não tinha a menor ideia, entendeu? Ela não teve aulas sobre ciências políticas, ciências econômicas, entendeu? Sociais, nada disso. Ela teve aulas para ser uma dama, de etiqueta, como manejar um garfo, como se vestir, como se portar perante o marido, entendeu? Então, imagina essa mulher, dá para entender realmente qual o nível de conhecimento que ela tinha. Praticamente zero das funções que ela tinha que exercer. Mas a gente teve isso aqui também. Nós já fomos governados por uma mulher, por exemplo, que não entendia bolhufas do que estava acontecendo também. E a gente muitas vezes era envergonhado. Parece, lá fora, pensa que aqui só tem idiotas, só tem tupiniquins mesmo. Entendeu? É vergonhoso, mas é a realidade do que acontece. Vamos para a 43ª curiosidade. Durante os 70 anos em que a rainha Elizabeth esteve no trono, passaram por ela 14 ministros. Isso mesmo, 14 ministros. Dentre esses ministros, 3 ministras, 3 mulheres ocuparam o cargo, como eu já disse, de primeira-ministro, né? Primeira, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, depois a Theresa May e agora, né, atualmente, a Liz Truss. Então veja bem uma coisa, desses, como eu já disse, os que eu acho dos mais importantes que passou foi o Winston Churchill e também a Margaret Thatcher, que realmente marcaram a história aí. É lógico que vocês vão falar, teve o Boris Johnson e tudo mais, lógico que teve. Mas um dos que eu acho mais importante aí, que exerceu um papel predominante, assim, que entrou para a história, entendeu? Foram esses dois. Vamos aí para a 44ª curiosidade. Vamos falar sobre a doação que a família faz do próprio dinheiro. É o Royal Fund. Ou seja, é um serviço religioso na Inglaterra ali, realizado nas Quinta-feira Santa, num dia antes, né, da Sexta-feira Santa, e que a rainha ela distribui moedas de prata, né? Por coincidência, essas moedas de um lado têm a sua imagem. É chamado Money Monday, ou seja, dinheiro mande lá. Como isso é uma tradição, vou explicar. Desde o século VIII, a família, na verdade, o que ela fazia? Elas representavam o que Jesus Cristo fazia com os seus discípulos, ou seja, lavar os seus pés, né? E ali Jesus Cristo os beijava. Agora, a família real, até o século XVIII, realmente elas faziam esse ritual. Mas a partir depois do século XVIII, né, a humildade aí foi embora e ela ficou só realmente na distribuição dessas moedas aí. Para a 45ª curiosidade, se você quiser saber um pouco mais sobre a Rainha Elizabeth, sobre a família real, eu recomendo alguns filmes, né, alguns documentários. O primeiro é A Rainha. A Rainha é um documentário, né, que retrata os 100 anos do trono, né, da dinastia Windsor, não só da Rainha Elizabeth II. Inclusive, muitos relatos sobre a princesa Diana, desde o começo do namoro com o príncipe Charles até o seu acidente, né, ali no túnel
quando ela é perseguida por os paparazzi. Também tem um outro que eu recomendo também, que é The Horror House of Windsor, né, também, que é um documental também, que retrata os 100 anos. Para quem já assistiu, né, a série The Crown, seria um complemento. Um outro também, um documentário também muito interessante, é Lady Di, Suas Últimas Palavras, que é um documentário que é narrado pela própria voz da Diana, que ela conta ali, né, a história desde a sua infância até quando ela conhece o príncipe Charles ali. O outro que é muito bom, e esse eu acho que é o melhor de todos aí, é um filme, O Discurso do Rei. Isso é interessantíssimo. Isso conta a história do pai da rainha, o rei George VI, porque ele era gago. E ele contrata ali um fonoaudiólogo, e esse fonoaudiólogo é representado pelo um ator que eu gosto muito, que é o Geoffrey Rush, é um ator australiano, e muito bom. E o rei e esse fonoaudiólogo, eles se tornam amigos, e tem uma amizade muito bonita, vale a pena assistir. Vamos para a 46ª curiosidade. Quando a rainha viajava, ela levava bolsas de sangue, né, do próprio sangue, como precaução. É justificável, né? Não queria morrer mesmo. Vamos para a 47ª curiosidade. Vamos falar do esmalte que a rainha ela usava. Por incrível que pareça, a rainha gostava desde 1989, ela usava o mesmo tom de esmalte. É mole, não? Gostava desse esmalte, né? É intitulado esse esmalte de Ballet e da marca S. Aqui no Brasil ele deve custar aí por volta de 36 ou 38. Vamos para a 48ª curiosidade. Se você pensa que a rainha só gostava daqueles esportes equestres, né, onde se utiliza cavalos, como polo, né? Não. A rainha também, ela gostava de futebol, e o time do coração dela era o Arsenal. Vamos para a 49ª curiosidade, e nessa aí, na verdade, são várias curiosidades dentro dessa curiosidade, né? A rainha, durante todo o seu reinado, ela teria escrito 45 mil cartões de Natal. Outra coisa que uma vez ela demitiu o empregado dela porque ele deu bebida alcoólica para os cachorros dela lá. Se enganou lá, que bebia era a rainha, né? Ela teria recebido 305 milhões, né, de correspondência durante todo o seu reinado. Outra curiosidade também, que é no jubileu dela de diamante, né, que seria 60 anos de união, o sino, o Big Ben, ele foi dado o nome de Elizabeth II para ele. Mas vamos e convenhamos, duvido que alguém vai chamar aquele sino de Elizabeth II. Só se tiver escrito lá, mas tem nem escrito, né? Depois de tantas décadas, conhecido como Big Ben, com certeza vai continuar sendo chamado de Big Ben, né? É a mesma coisa aquela rua que você conhece por um determinado nome, aí o que o vereador faz na cidade? A única coisa que o vereador faz na cidade é dar nome em ruas, né? Aí ele vai lá para homenagear um amigo, né? Ele vai lá e dá o nome do amigo. Mas você fala, aí alguém pergunta, onde fica tal rua? Tal rua é a antiga rua tal. Aquela coroa da rainha, aquela da coroação, não essas tiarinhas dela aí. Ela pesava em torno de 5 quilos. Isso mesmo. E por último, a rainha, antes de falecer, ela escreveu uma carta. Só que ela determinou que essa carta somente vai ser aberta em 1985. 1985, peraí. Vai tudo. Caramba, eu vou ter 123 anos. É muito tempo para esperar. Nossa, vou ter que ter paciência. Mas tá bom, eu sou curioso e vou tentar. Vamos para a 50ª curiosidade. E agora eu vou falar do lado obscuro. Eu particularmente sou contra essa ideia de monarquia, de discípulos, né, do contribuinte ter que pagar altos valores para manter uma classe privilegiada. Sou totalmente contra. Eu acho que isso aí vai contra todos os princípios, né, contemporâneos que a gente vê aqui na internet, nas mídias sociais.
Eu acho que o ser humano está evoluindo gradativamente, ainda temos muita coisa para melhorar. A gente precisa parar, né, no caso desses preconceitos bobos, né, essas discriminação. Mas acontece, temos que falar como, na verdade, a família real, ela vem, né, durante todos esses anos, acumulando riqueza. Essa riqueza, tudo isso aí vem do sangue, vem do sangue de pessoas colonizadas, né, vem dos diamantes de sangue ali, pedras preciosas, da escravidão, entendeu? Isso realmente aconteceu assim durante o quê? Praticamente os 70 anos da rainha. Só para você ter uma base, a família real, ela colonizou 80 países, entendeu? 66 desses países se libertaram, mas ainda existem 14 países aí praticamente que sofrem influência da família real. Isso não é bonito, isso é nojento, eu acho que isso aí é nojento, entendeu? Uma coisa assim perversa, entendeu? E eu digo que o filme Parasita, aquele filme de longa sul-coreano que fala sobre o parasitismo de famílias, de pessoas e tudo mais, realmente ganhou o Oscar e mereceu. No começo eu não entendia muito, mas depois, assistindo 2, 3 vezes, eu cheguei a essa conclusão que realmente ele mereceu ganhar o Oscar. Esse parasitismo que a família real são verdadeiros parasitas que vivem às custas de outras pessoas, em detrimento, né, do bem-estar de outras pessoas. Infelizmente, é isso que a gente tem que conviver. É muito bonito ver eles ali andando de carruagem, as meninas ficarem aí vislumbrando, né, a princesa, aquela coisa tudo, mas na verdade isso é nojento, isso é feio, isso é cruel. Gente, eu quero que vocês, se vocês gostaram, pedir que vocês dêem um like aí, vocês se inscrevam, né? E toquem o sininho aí para que o YouTube possa notificar dos meus próximos vídeos. Esse vídeo foi feito com muito carinho, eu sou uma pessoa muito curiosa, acredito que você seja também, entendeu? E eu pesquisei bastante tudo porque eu gosto de ficar por dentro das coisas que acontecem no nosso dia a dia aí. Tá bom? O meu muito obrigado e ajude esse pobre humilde brasileiro a passar uma semana com a sua querida namorada nas Ilhas Maldivas. Ok? Um beijão, tchau, tchau.